dia a todos, obrigado meninos e meninas, obrigado pastor Jetro, seja muito bem-vindo à sua casa aqui nos Estados Unidos. Prazer enorme receber o pastor Jetro novamente. E tudo bem contigo? Tá tudo bem com você? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, incomoda e fala, lá vem ele de novo com esse negócio. Dá um bom dia para ela, fala, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, como é que você está? Tudo em paz contigo? Fala para ela que ela está no lugar certo nessa manhã. Mas fala com convicção, fala como você está crendo naquilo que você está falando. Fala, meu irmão, você está no lugar certo nessa manhã. Dê uma melhorada, glória a Deus. Queridos, nós estamos aí, essa é a quarta mensagem que a gente está falando sobre o Evangelho do Reino. Eu particularmente gosto muito da mensagem em sequência, porque ela vai construindo um conhecimento. A Bíblia, ela é muito rica, mas se você ficar pulando e pensando, você vai ter um conhecimento que vai te abençoar, mas quando você constrói um fundamento, quando você constrói um ensinamento em uma sequência, isso fortalece a tua vida. Uma criança, ela aprende a contar, depois ela aprende o alfabeto, e aí na sequência ela aprende a ler e a escrever, né? Então isso nos ajuda a compreender o Evangelho de uma maneira completa, de como Jesus deseja que nós venhamos compreender, porque o Evangelho, ele é informação que forma em você um conhecimento, e esse conhecimento se torna uma cultura, a cultura do reino de Deus. E essa cultura do reino de Deus é ela que nos transforma, é ela que forma em nós o caráter de Cristo. Você, além de ser salvo, você precisa ser transformado à imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não só te salvou, mas Ele deseja muito que nós venhamos ser transformados. Então, nós falamos sobre que o Evangelho, o fundamento do Evangelho é a obra de Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez é o fundamento. Ele fundamentou o Evangelho, o reino de Deus, para que em cima disso pudesse ser feita uma construção. E os apóstolos fizeram isso. O Evangelho, ele precisa ser gerado em nós. Nós somos gerados pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho precisa ser gerado em nós. Assim como uma criança, depois dela ser formada no ventre, ela precisa ser gerada, os órgãos precisam crescer, o corpo precisa tomar forma, até ela sair do ventre da mamãe e começar a ter a própria vida, tá certo? E esse Evangelho que é poderoso, a palavra fala que Deus colocou ele dentro de vasos de barro. Nós somos simples, nós somos limitados, mas o poder que está em nós é a excelência de Deus. Tudo que tem de mais excelente na terra, no céu, Deus colocou dentro de você. Você é uma obra preciosa, você tem valor, você tem a essência de Deus está dentro de você. E hoje eu quero falar que uma vez que nós recebemos essa essência, agora junto com essa essência, junto com essa formação, nós recebemos um envio, nós recebemos uma direção do Senhor Jesus. E por isso hoje eu quero falar sobre a questão de sermos embaixadores do Evangelho. Tá certo? 2 Coríntios 5:20 fala assim, o verso base. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com quem? Com Deus. Vivemos um tempo onde os valores a todo momento estão sendo redefinidos. Aquilo que era verdade há 10 anos atrás, hoje está sendo pensado para ver se a gente consegue seguir em frente com essa verdade. Então, o tempo todo, nós estamos ouvindo uma redefinição de algo. E se você não tiver o conceito ou o conhecimento daquilo que está sendo falado, muitas das vezes você pode falar assim, faz sentido o que ele está falando e eu vou abraçar esse entendimento dele. E isso, consequentemente, acaba afetando quem nós somos, a maneira que nós vivemos, a maneira como nós pensamos,
E o resultado disso gera uma identidade. Se você quiser gerar uma cultura, você precisa gerar uma identidade. Quando você gera uma identidade, você vai conseguir gerar uma cultura. E então, hoje, primeiro, antes de gerar uma cultura, as pessoas pulverizam um assunto e trabalham esse assunto na mente das pessoas. Uma vez que isso se torna um conhecimento, possivelmente é fato que vai se tornar uma cultura. Tá certo? E isso vem através de ideologias, acomodações, distrações. Como é difícil, às vezes, você centrar em algo. Parar para fazer uma tarefa. Parar para fazer uma tarefa. Parece que quando você para fazer uma tarefa, você está perdendo tempo. Bom mesmo é ser multitask. Não é assim? Atende o telefone, cuida do filho, isso é coisa para mulher. Para o homem, não faz isso, que vai ser um desastre. Isso para o homem é multidesastre. Mas a mulher atende o telefone, cuida do filho, dá comida para o marido, e ainda assim paga a conta. É um negócio intenso o tempo todo. Nós vivemos um momento intenso, onde a rotina é intensa, onde as tarefas elas tomam muito o nosso tempo, os nossos filhos são intensos, né? A igreja demanda, a igreja tem uma intensidade, e nós vivemos nessa dinâmica. Isso gera pessoas aceleradas. Você pega alguém para conversar no corredor, se você quiser conversar, você vai ter que correr atrás dela. Porque a pessoa, ou ela está atrasada para o almoço, ou ela está atrasada para pegar o filho do MPD, ou ela está atrasada. Ela está atrasada. Nós vivemos um tempo que nós estamos atrasados para tudo. Parece que nós não conseguimos chegar na hora certa. Isso tem gerado uma geração ansiosa, um povo que parece que nunca é suficiente. Aquilo que você está fazendo parece que not good enough. Tá certo? E nós não podemos deixar que essa cultura entre no nosso coração. Porque aí o que acontece? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a minha saúde espiritual, para a minha saúde emocional. Você parece que tem tempo para todos, mas não tem tempo para você. Como é isso, gente? Você precisa ter tempo para você. Você precisa fazer coisas que você goste de fazer. Há muitos anos atrás, quando eu estava no Palmeiras, jogando no Palmeiras, tinha um jogador de futebol, ainda tem, é o Amaralzinho, né? Só os mais antigos vão lembrar dele. O Amaral, ele veio de Capivari, uma cidade muito simples, ele é uma pessoa muito simples, e ele explodiu assim, do dia para a noite no Palmeiras. O Luxemburgo chegou, gostou dele e levou ele profissional. Então, da noite para o dia, ele explodiu. E da noite para o dia do anonimato, ele começou a estar em todos os lugares, né? Aí eu lembro que fizeram uma entrevista com ele, né? Uma entrevista perguntando o que ele gostava, o que ele não gostava, tal. E aí o repórter perguntou para ele assim: Amaral, me fala um hobby. Ele falou: do hobby eu não gosto muito não, eu gosto mais do Batman. Então esse era o Amaral. Mas nós precisamos ter tempo. Você tem tempo para você? Ou a tua agenda é só para atender os outros? Você vai estafar. Você vai cansar. Você vai olhar para trás e falar: fiz tanto para os outros, cara. Você precisa estar saudável. Não estou falando que você não vá compartilhar seu tempo com outras pessoas, mas você precisa estar saudável. Saudável. Tá certo? Por quê? Porque senão a gente se confunde no propósito de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele nos chama a uma verdade. Ele nos explica que nós somos embaixadores de Cristo, com uma identidade firme e uma missão clara. Tá certo? Na cultura grega romana, o embaixador ele era alguém que tinha uma autoridade total para falar e agir em nome de um rei ou império. E o apóstolo Paulo aplica isso, traz isso para o evangelho do reino, para que nós possamos entender que nós somos representantes de Cristo, o Rei dos Reis. O embaixador é um construtor de pontes. Tem uma ilustração de dois irmãos que brigaram,
e moravam na mesma fazenda e pararam de se falar. Aí um dos irmãos construiu um rio no meio da fazenda para separar as propriedades. Em um determinado momento, um carpinteiro bateu lá buscando trabalho, e aí o irmão falou assim: não, eu tenho um trabalho para você, eu quero que você construa um muro bem alto, né, na minha propriedade. Aí o proprietário saiu, depois de 2 dias ele voltou. Quando ele chegou, ao invés de ter um muro, tinha uma ponte que conectava as duas propriedades. E aí, quando isso aconteceu, o irmão do outro lado, quebrantado, buscou o irmão e falou: cara, depois de tudo que eu fiz com você, você constrói essa ponte, eu quero me reconciliar com você. Aí o carpinteiro estava indo embora, aí o irmão dele falou assim: eu tenho outros trabalhos para você aqui na propriedade. Ele falou: não, mas a minha missão aqui terminou, porque eu já construí uma ponte que conectou vocês. O embaixador é um construtor de pontes. Você vai encontrar pessoas que vão estar, às vezes, com um relacionamento quebrado. Você não está aí para levantar um muro e separá-los ainda mais. Você está aí para conectar. Jesus construiu a maior ponte de toda a história, que é a cruz. Na cruz ele reconectou o homem a Deus. E essa reconexão chegou até nós. Nós somos construtores de pontes. Fala para a pessoa que está do seu lado: você, meu irmão, você, minha irmã, é um construtor ou uma construtora de pontes. O embaixador tem livre acesso a outros países, tem um passaporte diplomata. Você fala assim: eu estou aqui lutando para ter o meu documento nessa terra, e tal. Lute, faça o que você tem que fazer para construir, para poder conquistar esse documento, mas eu quero falar para você que você já tem um passaporte diplomático, que é o passaporte da eternidade. Esse passaporte já está garantido. Nós pagamos tão caro para conseguir um documento aqui. É ou não é? É ou não é? O Rogério dá risada. É caro. Porque você sabe por que é caro? Sabe por que é caro? Porque você dá valor. Agora você recebeu de graça um passaporte eterno. Você dá valor a isso? Esse passaporte que te credencia a viver eternamente com o Senhor. Tá certo? Um embaixador, ele atua dentro de uma embaixada. Deus colocou a igreja na terra e colocou você, embaixador, para atuar dentro e fora da embaixada. O embaixador é alguém revestido de autoridade. O embaixador deve ter um espírito para reconciliar, um espírito diplomático. No sentido espiritual, o embaixador cristão deve caracterizar-se pelo amor, pelo altruísmo, pela paciência e pela conduta digna. Hoje, Deus está nos lembrando de algo, embaixador de Cristo. Talvez você esteja aqui nessa terra e fale assim: cara, eu sou um mero imigrante nesse lugar. Sim, você está de passagem nessa terra, porque a tua pátria não é aqui. Você fala: eu entendo, eu vou voltar para o Brasil. Também não é isso que eu estou falando. Volte para o Brasil, porque a tua pátria é os céus. A tua pátria é o lugar onde Deus se encontra. Você não é apenas um salvo, você é um enviado por Deus. Você é um embaixador do Evangelho. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o embaixador, ele tem uma missão clara. Na nossa missão, ela não é inventada por nós. Ela é recebida por Jesus. Como nós queremos inventar coisas novas? Como nós queremos ter algo novo? Quando na verdade nada é novo, tudo já está pronto há mais de 2000 anos. A missão que nós temos, ela não é inventada por nós. Ela vem dos céus, ela foi entregue pelo próprio Senhor Jesus para nós. Tá certo? Ser um discípulo não é apenas crer, é representar. Se você crê, você representa. Se você representa, é porque você crê. Então eu creio em Cristo, por isso eu represento Cristo onde eu vou. Quando você vende, uma das coisas para um vendedor é crer na marca ou crer no produto que você está vendendo. Se você não consome aquilo que você está vendendo, você não crê naquilo que você está anunciando. Então o Evangelho é algo que eu creio e eu represento. E isso produz um impacto na vida das pessoas.
O Evangelho é uma novidade de vida. Você foi salvo com um propósito, representar a Cristo nesse mundo. João 20, 21. E Jesus lhes disse outra vez. Outra vez. Quantas vezes Jesus falou a mesma coisa para os discípulos? Muitas vezes. Olha o que ele fala. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tenham paz. Uma das coisas que nós precisamos aprender a respeito da missão, que a missão não é um negócio que vai te consumir, que não é um negócio que vai acabar com você. A missão que Deus nos deu, ela é revestida, tem dificuldades, tem as lutas, tem tudo isso, mas é uma missão de paz. Como é que você vai pregar paz para outros se você é uma pessoa atribulada? Você já viu um embaixador atribulado pregando paz para os outros? Eu vim aqui nessa nação para pregar paz para vocês, mas o cara está atribulado. Então a primeira coisa que alguém que tem uma missão recebe é paz. Paz porque você é um representante, mas a obra já foi feita. Você só precisa anunciar que essa obra já foi feita. A obra é realizada por pessoas simples, que entendem o valor do chamado e vivem com fidelidade. Assim como Cristo revelou o amor do Pai através da cruz, nós fomos enviados nessa geração para revelar Cristo por meio do Evangelho. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os... Quem que convocou os missionários? Quem que convocou os enviados? Quem? Jesus. E ele continua sendo aquele que chama, ele continua sendo aquele que envia, ele continua sendo aquele que capacita, ele continua sendo aquele que entrega a mensagem, ele continua sendo tudo em todos. É ele. E Jesus convocando, o que é uma convocação? É um chamado. É um chamado. Que quando isso acontece no teu coração, você tem a convicção. Você sabe quem te chamou. E esse chamado que foi feito por Jesus, um dia, ele é apresentado e reconhecido pelas pessoas. Porque o chamado não é para você ficar oculto. O chamado é para você representar, é para você ser um embaixador de Cristo. Então, muitas vezes eu tenho um chamado e preciso ter convicção desse chamado. Deixa eu abrir um parênteses, para nós termos unidade de fé. Propósito, chamado e dom são três coisas diferentes. Propósito, todos nós aqui temos o mesmo propósito. Um propósito. Sermos semelhantes a Cristo e glorificarmos o seu nome. Propósito eterno de Deus. Romanos 8, 28, 29. Chamado é uma missão. Uma vez que você faz parte do propósito de Deus, que você faz parte do reino de Deus, Ele te dá uma missão. Você não foi salvo para ficar sentado numa cadeira e esperando Jesus voltar. Você foi salvo e Jesus te enviou para uma missão para poder proclamar aquilo que Ele fez na sua vida. Chamado é uma missão que Deus nos dá para cumprir aqui nessa terra. E aqui tem o chamado específico que é, vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu faço dessa maneira porque uma vez que eu aprendi dessa forma, eu não esqueci. É apóstolo, vamos lá, apóstolo, esse que aponta o dedo fala, eis que te digo a quem? Profeta, o que vai na frente abrindo o caminho é o evangelista, o da aliança, pastor e o menorzinho, mas tão importante é quem? O mestre. Esses são chamados específicos, que na igreja precisa ter apóstolo, na igreja precisa ter profeta, precisa ter evangelista, precisa ter pastor e precisa ter mestre. A igreja precisa ter esses dons, para que ela possa crescer de maneira saudável. Tá certo? E o dom é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa cumprir a minha missão. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso daí, para não colocar no liquidificador e achar que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ok? Maravilha? A missão. Eu li Lucas 9:1? Todo ele? Então vamos lá de novo.
Tendo Jesus convocado os 12, depois de convocar, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Aí você fala assim, mas se Jesus me desse um negócio desse, eu ia fazer um estrago grande na terra. Não, já foi entregue para você. Ele já entregou. Às vezes falta compreensão. Verso 6. Então, depois de receber, depois de ser equipado, o que aconteceu? Verso 6. Então, saindo, percorriam as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. A missão que começou com o chamado dos discípulos, avançou depois do segundo envio dos 70 discípulos. E chegou nos apóstolos, e nessa geração, esse chamado chegou até nós. Nós somos embaixadores de Cristo. A próxima geração, Deus vai levantar outros embaixadores de Cristo, para que possam anunciar o evangelho. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Eu não sou um pastor, eu não sou um evangelista, não sou um mestre. Ok, mas você foi reconciliado com Cristo? Sim, você foi reconciliado com Cristo? Tem alguém que não está reconciliado com Cristo aqui hoje? Todos foram reconciliados com Cristo, amém? Então você recebeu o ministério da reconciliação. Seja um construtor de pontes por onde você estiver. Segundo lugar, o embaixador é um mensageiro. O embaixador não fala por si próprio, ele proclama uma mensagem oficial. Já pensou se eu chegasse aqui e começasse a falar uma série de baboseira para vocês e falar, essa é a mensagem do reino? A mensagem que o embaixador precisa anunciar, ela precisa ser extraída daqui. Ela não pode ser inventada. A mensagem está pronta. A mensagem está completa. A profecia está completa. O mensageiro que quiser falar a mensagem, que extrai essa mensagem daqui. Porque é daqui que verte todas as coisas. Não sou contra em você ler bons livros, não sou contra em você se informar, não sou contra de nada disso. Mas todo bom livro, ele saiu dessa mensagem. O mensageiro entendeu algo e escreveu algo. Fala, o mensageiro entendeu algo e escreveu algo. Cada mensagem que o Espírito Santo me dá, eu sou muito grato a Ele, porque eu sei que eu não tenho capacidade para escrever uma mensagem, se ela não verter da palavra de Deus. Eu sou muito limitado, meus irmãos. Então toda mensagem, ela verte da palavra. Às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não estou conseguindo escutar Deus. Você quer escutar Deus? Você quer abrir a boca de Deus? Com todo o respeito? Abra a Bíblia. Ele vai falar contigo. Então a mensagem de um embaixador, ela verte daqui. Ela não pode ser inventada. É uma mensagem oficial, a mensagem de reconciliação. Sua missão, a missão do embaixador, é declarar com autoridade a salvação, a perdão, a paz, a reconciliação. A palavra que nos foi confiada não é de condenação, mas de graça que restaura. Jesus, o maior construtor de pontes, derrubou os muros de separação por meio da cruz. A cruz é a ponte eterna entre o homem e Deus. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. A mensagem da cruz é quem transforma e não é o mensageiro que transforma. No Pentecostes, Pedro, ele como embaixador de Cristo, ele anunciou o primeiro sermão depois do Pentecostes. No meio de críticas, no meio de muita gente que não cria no que estava acontecendo, no meio de muita gente que estava olhando para aquilo ali e estava achando diferente o que estava acontecendo,
Pedro se levanta como embaixador de Cristo. Nós vivemos uma Babilônia, assim como Deus levantou lá na Babilônia Daniel, um momento complicado, um momento difícil, Deus levanta o embaixador Daniel para proclamar o reino de Deus. A Babilônia que nós vivemos hoje, Deus está buscando embaixadores que se levantam para anunciar o reino de Deus. Existe esperança, existe paz, existe reconciliação, existe um rei assentado no trono e ele nos chama para entender essas coisas e para anunciar essas coisas. Atos 2:38, Pedro respondeu, depois da pregação de Pedro, as pessoas falaram assim: ok, Pedro, eu creio nessa mensagem, mas o que eu devo fazer agora, de maneira prática, como que eu devo lidar com isso daí? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Fala, a promessa é para mim e para os meus filhos. E para todos os que ainda estão longe. Tem muita gente longe da reconciliação. Nós, embaixadores de Cristo, somos esses que iremos trazer para perto esses que estão longe. Você crê nisso? Isto é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. A geração é perversa. Vivemos dias difíceis, onde a iniquidade aumenta e o amor esfria, onde parece que é basicamente impossível você viver num contexto como esse. Nós passamos 5 dias em Cancún. Pensa num negócio fera, rapaz. E Jesus é tão bom que cuidou de nós lá de uma maneira assim fantástica. 50 anos de idade da minha esposa, eu falei: eu vou arrebentar, eu vou investir com força. Nem que eu tenha que rapar todo o cofre, mas vou investir com força. E fiz dessa maneira. Ela rejuvenesceu uns 10 anos em 5 dias. Mas a pressão é grande, filho. Tu queres uma tequila? Falei: não, eu não bebo. Como que não bebe? A tequila é a água americana. Tem que te tomar na tequila. Se tu não toma tequila, tu não vem para México. E aí onde você vai, aquele negócio, é um negócio verde, tudo que tem cor é complicado, né? É um negócio verde, um negócio azul, um negócio... Não, o que é isso? Não, prova. Não, dime o que é primeiro. Então a pressão é grande para você encaixar no sistema. E quando você fala, I don't do that, parece que você fica um peixe fora da água. Aí com muito jeito a gente tenta falar assim: não, olha só, não precisa olhar para nós de maneira diferente. Nós somos gente, pode tocar, pode beliscar, nós somos pessoas, falamos, tal, mas só que a gente não faz isso. Então os dias são difíceis. É difícil para você, adulto? É difícil ou não é? Agora você imagina para essa geração. A pressão que eles recebem. É um negócio que, como que a gente faz com que os jovens, eles permaneçam no caminho do Senhor? Só tem uma maneira. A gente faz camp, a gente faz tudo isso como uma boa desculpa para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles sejam selados pelo Espírito Santo. A única maneira de alguém permanecer e viver plenamente o propósito de Deus é se for cheio do Espírito Santo. Não tem outra maneira. Para nós cumprirmos o chamado, a missão de ser embaixador, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. João 15:4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas como assim se eu consigo fazer muita coisa durante o dia? O fruto que a Bíblia está tratando aqui não é dons, não é pregar, não é evangelizar, não é fazer muitas obras. Não é esse o fruto que a Bíblia está tratando aqui. O fruto que a Bíblia está tratando aqui, que a única maneira de nós desenvolvermos se nós permanecermos em Cristo, é o caráter de Cristo. Jesus não está muito preocupado se você prega bem ou se dá uma melhorada para ajudar, né? Ajuda, sempre ajuda. Jesus não está muito preocupado com essas coisas. Jesus está preocupado é o seguinte, ele tem uma preocupação. Ele é a videira e você é o quê? O ramo. O ramo precisa estar conectado na videira. E a videira precisa estar dentro, alimentando o ramo. Se isso acontecer, a seiva da videira vai passar para o ramo. E esse ramo vai produzir flores, brotos. Há alguns anos atrás eu fui para o Brasil e meu primo, ele produz muita uva. E ele estava no tempo da poda. Eu falei, primo, me explica por que você poda, para que tanto trabalho? Por que é necessário a poda? Ele falou assim, primo, esse ramo aqui tem 10 flores. Dessas 10 flores, eu olho para elas e possivelmente 6 delas são fracas. Se elas permanecerem aqui, elas vão roubar seiva das 4 que vão produzir. Então o que eu faço? Eu tiro as 6 que são fracas para alimentar mais as 4 que estão fortes. Jesus fala assim, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, eu podo, eu limpo você, para que você produza mais fruto. Não é frutos, é fruto do Espírito. É o caráter de Cristo. É a vida de Deus. É você ser. O embaixador, ele é representante de alguém. Ele representa o caráter de alguém. Ele fala em nome de alguém. Ele é alguém que tem característica de quem o enviou. Então, é isso que nós precisamos compreender. O fruto fala de resultado, mas nasce do processo. Não tem fruto do dia para a noite. É o resultado de um processo. Frutificar é consequência do processo de permanecer em Cristo. Quantos passam por lutas e desistem da caminhada cristã? Você entende o que eu estou falando? Não. O permanecer é justamente por isso, porque o permanecer em Cristo, ele te capacita a você seguir o processo. Então, permanecer em Cristo não é uma opção, é uma necessidade para sobreviver. O fruto revela o caráter, e o caráter sustenta o fruto. Esse fruto é o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Conectados na videira, recebemos a vida que nos forma e nos sustenta. No Éden, a missão de Adão flui da imagem de Deus e não de dons. O que Adão e Eva faziam no Éden veio através da imagem. Eles foram criados à imagem de Deus. Consequentemente, eles iriam multiplicar essa imagem para a próxima geração. E na sequência, Deus capacita eles para governar e dominar a terra. Mas tudo o que Adão e Eva, eles precisavam, a essência que Deus trabalhou com Adão e Eva, foi a imagem de Deus. O que Deus honrou foi a sua própria imagem refletida em Adão. Como embaixadores de Cristo, precisamos viver de maneira digna. Efésios 4:1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor. Onde estava Paulo quando ele escreveu essa carta aos Efésios? Preso onde? Possivelmente em Roma, em algum lugar da terra, né? E ele fala que ele é prisioneiro romano? O que ele fala aqui? Roma tenta me algemar. A Babilônia tenta fazer alguma coisa contigo, não é assim? Tenta te aprisionar com filosofia, com ideologia, com algum entendimento. Mas eu não sou prisioneiro
de Roma. Eu não sou prisioneiro da Babilônia. Eu sou prisioneiro de... Eu estou preso em Cristo. Eu estou conectado em Cristo. E porque eu estou conectado em Cristo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então você vê que alguém que vive de maneira digna, ele é alguém humilde, ele é alguém manso, ele é alguém longânimo. E logo, a base que sustenta isso tudo, não é dom, é o quê? É o amor, o dom supremo. E na sequência, o apóstolo Paulo começa a falar sobre unidade do corpo. Essa unidade, ela nasce nesse coração. Um embaixador precisa ser humilde. O que é humildade? A humildade, nessa geração, parece que ela é desprezada. Você conversa com uma pessoa mais ou menos humilde e você parece falar assim, cara, esse cara sem gosto, sem sal. Mas a humildade que é desprezada na terra é reconhecida no céu. O chamado precisa vir acompanhado do caráter de Cristo. Gente, vou repetir. O chamado precisa vir acompanhado com o caráter de Cristo. Aquilo que eu estou falando para vocês precisa ser uma verdade para mim. Mesmo que eu tenha as minhas falhas. Ser humilde não é negar valor, é reconhecer a verdade sobre nós. Nenhum homem pode ser grande para Deus se ele mesmo se achar grande. Deus manifesta a sua grandeza através da humildade, mas ele resiste à pessoa que tem um certo orgulho. Segundo lugar, mansidão. A mansidão é uma das marcas do caráter de Cristo que deve ser vista em todo cristão. Mansidão não é a ausência de firmeza, mas é a presença de autocontrole. É saber quando agir e quando confiar. O manso não é passivo, é guiado pelo Espírito e não pelas emoções. O Spurgeon falou assim, a mansidão é o leão controlado pelo amor. A pessoa mansa, ela tem força, mas essa força está controlada pelo próprio Espírito Santo. É o Senhor que controla a força dessa pessoa. O caráter é formado quando ninguém vê, mas é provado quando todos estão olhando. Deus expôs José lá no Egito, depois que o caráter de José estava pronto para ser exposto. Mas onde é que José foi formado? Onde é que José foi trabalhado por Deus? Vendido, traído pelos irmãos. Injustiçado pela mulher de Potifar. Preso. Chega lá um padeiro e um copeiro. Os dois com um sonho. José interpreta os dois sonhos. Mas José comete um erro. Ele ainda não tinha entendido que quem iria tirar ele daquela situação era quem? E ele pede favor para quem? Não se esqueçam de mim. Eu creio que o Senhor escutou José e falou assim, o menino ainda não está pronto. Deixa ele mais um pouquinho aí. Não acelera o processo do menino. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala. Não acelera o processo do menino. Deixa essa voz vindo alto. Deixa ele liberar. Deixa ele liberar esse documento. Deixa ele liberar esse chamado. Deixa ele liberar essa resposta. Deixa ele liberar. Porque o caráter, ele é formado quando ninguém vê. E muitas vezes você fala assim, ninguém está me vendo. E Deus fala assim, yes, son.
Eu tenho um propósito nisso. Eu não quero que ninguém veja mesmo, porque eu que estou te vendo o que está acontecendo com você. Eu estou te preparando no secreto, estou te forjando no secreto, estou te moldando no secreto, porque um dia eu vou te tirar de trás das malhadas, Davi. Eu vou te tirar desse lugar. E você, Davi, vai ser um homem segundo o meu coração. Nós queremos exposição sem primeiro passar pela mão do oleiro. Não funciona. Funciona por um tempo. Mas aí você pega ministros cheios de si, vazios de Jesus, que quando são provados querem largar tudo, não aguentam a prova do chamado, não aguentam a prova da fé. Uma geração que às vezes está em crise, proclamando a fé de Cristo Jesus. Deixa Deus trabalhar, filho. Deixa Deus trabalhar, filha. Deixa Ele te moldar da maneira que Ele quer te moldar. Porque vai chegar um momento que Ele vai te expor, no bom sentido da palavra, para que através de você, o caráter dele possa ser refletido. Em último lugar, o embaixador, ele almeja voltar para a pátria celestial. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Leia esse verso, por favor. 1, 2, 3. Leia toda a igreja. O embaixador vive com os olhos no dia em que voltará para a casa, para a sua casa. Eu acabei de falar que nós passamos 5 dias viajando. Mas eu sabia que aquele lugar não era a nossa casa. Você nem desfaz a mala, só tira a roupa mais social e pendura ela. Mas você vai se arrumando com a mala, porque você sabe que você vai voltar para casa. Você não vai se apegar àquele lugar, porque aquele lugar não é a sua, não é a minha casa. A gente não construiu raízes, se bem que nós, nesse pouco espaço de tempo, nós conhecemos um casal e saímos para jantar com eles. E aí a gente está conversando com os nossos irmãos mexicanos. Mas você não constrói raízes. Eu não pensei em comprar uma casa em Cancún. Eu não pensei em fazer um investimento em Cancún. Se bem que não tem nada errado com isso. Mas o que eu quero dizer é que o embaixador está fazendo a missão dele, está anunciando a mensagem, está vivendo de maneira digna, mas os seus olhos, o seu coração está em voltar para casa, para a sua pátria. Existe uma pátria que está nos esperando. Quando os Estados Unidos da América te deu a cidadania, como você foi recebido por esse país? Com honra, não foi? Com honra. Glória a Deus por essa nação que nos acolheu. Agora, imagina você chegando no céu. Pai, aí está chegando mais um filho e mais um cidadão. E você entrando nesse lugar celestial. Você faz ideia do que é isso? Ser recebido por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito, pelos 24 anciões, por todo aquele local que é glorioso. E o Pai fala para você, son, this is your house forever. É isso que tem que arder no nosso coração. Temos um chamado nessa terra, temos uma missão nessa terra, mas nós não podemos tirar os olhos da nossa pátria celestial. Não podemos deixar que esse fervor esteja dentro de nós. O fim da missão não é o fim da história, é a continuação da eternidade com o Rei. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:7. Combati o bom
combate. Completei a carreira. E o que foi? Guardei a fé. E agora me está aguardando, ou está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo foi muito intenso naquilo que ele fez no ministério dele. Mas o ministério não foi mais intenso do que o amor ao Pai. O amor em voltar para a casa do Pai. O justo juiz tem uma coroa preparada para te entregar e para nos entregar. Servo bom, servo fiel. Você foi fiel entra no gozo que eu tenho preparado para você. É isso que tem que arder no nosso coração. Nós não podemos nos perder no meio de todo esse barulho que está acontecendo. A igreja precisa estar ligada, precisa estar atenta naquilo que Deus quer fazer. Conclusão. Não somos meros visitantes neste mundo. Somos embaixadores oficiais dos céus. Em Cristo fomos marcados com uma identidade eterna e enviados com uma missão celestial. Hoje é dia de renovar essa identidade, reafirmar a nossa missão e reacender a esperança. Pois logo a trombeta soará e o rei receberá seus embaixadores com glória. Eu e a Nica, nós estávamos fazendo uma massagem, no domingo foi, né? E o meu telefone, no meu texto, eu coloquei uma trombeta. O som, que quando você manda um texto para mim, é a trombeta, para mim acostumar o meu ouvido, para mim estar atento quando ela tocar. E a gente fazendo a mensagem, alguém mandou um texto para mim. Fazendo a mensagem, fazendo a massagem, alguém mandou um texto para mim. E adivinha o que aconteceu, Roberto? A hispaninha pulou desse tamanho. Deus mío, que é isto? Eu falei, fica esperto, irmão, ele voltará. A trombeta, um dia, ela vai soar. Assim como quem trabalha em uma empresa e tem não sei se isso existe ainda, às vezes no final do dia tem aquele hora de sair, né? Quem começa o trabalho fica ansioso para escutar essa trombeta. Essa trombeta vai soar. E os embaixadores de Cristo se encontrará com o Senhor nos ares. Naquele lugar não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, um corpo glorificado e uma missão eterna. Quero dizer para você que vale a pena você fazer o que você está fazendo. Não é em vão, não é à toa. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. A trombeta vai soar. Cristo voltará. Enquanto isso não acontece, embaixador, embaixadora, Deus sempre enviou embaixadores. Lá para o Egito ele enviou o embaixador Moisés para resgatar o povo. Na Babilônia ele enviou o embaixador Daniel. Os profetas, todos eles embaixadores do reino. Até chegar o embaixador maior, Jesus Cristo de Nazaré. Ele deixou a casa do Pai para vir morar entre nós, para nos reconectar
e nos deu o ministério da paz, da comunhão. Temos paz com Deus e temos paz uns com os outros. E agora que temos paz com Deus e uns com os outros, precisamos anunciar o ministério da reconciliação que está sobre nós. Nós temos 100 vagas no camp para os jovens. E nós temos 98 inscritos, certo, Léo? É isso mesmo? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tá bom? Tá bom? Glória a Deus, nós alcançamos a meta. Aí na sexta-feira eu chamei o embaixador Juninho. Cadê o embaixador Juninho? Está lá dentro. E o embaixador Nick. Me dá um óculos escuro aí. Haja luz. Aconteceu. Chamei os 2 embaixadores e falei para eles assim: vocês querem cumprir em vocês o ministério da reconciliação? Convidem 2 brothers para fazer parte do camp. Eles olharam um para o outro e um falou para o outro assim. Um falou um nome e o outro falou outro nome. Eu vou convidar eles na segunda-feira para eles fazerem parte. Construtores de pontes. Onde é que Deus está te chamando para construir uma ponte hoje? Embaixador de Cristo. Ah, mas a minha situação. Não estou falando disso. Um construtor de ponte não faz porque está bem, ou porque está passando por alguma dificuldade. Alguém constrói ponte porque tem um chamado, porque tem uma missão, que tem uma voz dentro dele que ecoa, que ele deseja fazer algo para o Senhor. Aquele que me salvou é digno, para que eu possa ser um construtor de ponte na vida de alguém. Construa uma ponte, construa 2, construa 3, eu não sei quantas pontes você vai construir. Talvez hoje, através dessa mensagem, está sendo construída uma ponte na sua vida. E você precisa cruzar ela. Você precisa passar para o outro lado. Você precisa ser conectado na videira verdadeira. E é disso que nós estamos falando. Assim como eu citei esses nomes, de maneira clara, de maneira específica, Deus está chamando pelo seu nome. Está perguntando para você hoje. Roberto, Edriene, o Rogério, Juan, Jado, Wesley. Vocês querem, os meninos, vocês querem assumir o compromisso com o Senhor? De ser um embaixador de Cristo nessa geração. Mas eu sou tão limitado, tenho tantas dificuldades. Ele sabe. Quando Ele te comprou, Ele sabia o que Ele estava comprando. E mesmo assim Ele falou: eu pago o preço na vida desse meu servo, desse meu filho, da minha filha. É isso que Jesus está falando conosco. Está falando, possivelmente esteja vivendo um momento difícil por toda a pressão que o mundo exerce. O mundo sempre vai exercer uma pressão contra a sua vida. Mas não é disso que eu estou falando. E é justamente no meio dessa pressão que a igreja precisa se levantar. Para dizer: hey, I have a message. I have a message for you, my friend. God loves you. É simples. O poder não está na mensagem. Não está no mensageiro. Está na mensagem. Ela continua trabalhando. Coloque-se de pé.